Pai, nós precisamos tanto de Ti, muitas vezes não reconhecemos, mas precisamos de Ti. Vem estar conosco agora, nesse momento, nessa manhã linda. Nós separamos para o Teu louvor, para a Tua adoração, estamos na Tua casa e queremos ouvir a Tua voz. Mesmo que através de palavras imperfeitas, humanas, ó Deus, venha o Teu Espírito encontrar lugar no nosso coração para falar a Tua vontade. Vem tocar o nosso coração, que saímos daqui na certeza de que Tu falaste conosco neste dia. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, nós estamos começando o mês de dezembro e vamos começar uma série de mensagens sobre o Natal verdadeiro. Quando a gente fala do Natal verdadeiro, pressupõe que exista Natal falso. Então é importante começar o seguinte, a pensar. Quando nós pensamos em Natal, fala de Natal, o que vem à mente? Eu posso dar umas dicas. Vem à mente presente, vem à mente um pinheiro enfeitado, vem à mente comida farta, noite de Natal se come muito, e vem à mente o Papai Noel, o famigerado Papai Noel. Seria isso o Natal? Bom, Natal, a palavra Natal, para quem não sabe, significa nascimento. Tanto assim que uma maneira de perguntar qual é a sua data de nascimento é qual a sua data natalícia. Natal significa nascimento. O Natal, portanto, o Natal com N maiúsculo, é uma festa de aniversário. Infelizmente, pouca gente lembra de quem é o aniversariante, mas o aniversariante é Jesus. O Natal é a festa de aniversário de Jesus, é o dia em que Jesus nasceu. Muitos dos símbolos de Natal que a gente conhece, está aí na televisão, está dentro das nossas casas, nós vemos hoje, mas eles são distorcidos, ou eles nada têm a ver com o nascimento de Jesus, e alguns deles têm raízes no paganismo, são símbolos pagãos e estão dentro da nossa casa, estão na televisão o tempo todo e nos leva a ter uma visão distorcida do que é o Natal verdadeiro. Vamos falar algumas coisas, eu pediria para projetar aqui, vou deixar uma árvore de Natal aqui, porque você pode apagar a luz? Para ficar mais nítido, né? Coitado, só apareceu a lâmpada, tá bom. Bom, primeiro vamos falar da data do Natal. O Natal, o nascimento de Jesus, não ocorreu no dia 25 de dezembro. Tá? Foi uma data escolhida, porque ninguém sabe qual foi exatamente o dia que Jesus nasceu. Mas uma coisa estranha é que a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, não comemorava o Natal. Talvez seja surpresa isso que eu estou falando para alguns. A igreja do Novo Testamento não comemorava o Natal. A igreja cristã primitiva comemorava a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Esse era, digamos assim, a festa maior do cristianismo primitivo, era a Páscoa. Hoje, com certeza não é. Uma maneira fácil de ver isso. Quando jovem eu participava de coral. Eu cantei de 5 a 6 cantatas de Natal. Eu nunca cantei uma cantata de Páscoa. Não tem. Até tem, mas ninguém dá a mínima. A PIB atualmente está tentando rever isso e tem feito cantatas de Páscoa, mas nas igrejas que eu participei era cantata de Natal. E estranho, porque na igreja primitiva não se comemorava o Natal. O Natal começou a ser comemorado a partir do século III. Antes não era comemorado, somente a Páscoa. Aí começou a se comemorar a Páscoa e o Natal. E modernamente, paulatinamente, está sendo substituída a importância do Natal em relação à importância da Páscoa. É importante nós pensarmos nisso. A data fundamental do cristianismo é a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas nós vamos comemorar, não há nenhum problema em comemorar o nascimento de Jesus. Por que foi escolhido o dia 25? Aí já começam algumas contestações. O dia 25 de dezembro era uma festa pagã romana chamada Saturnália. Até o nome já é horroroso, né? Saturnália. E era uma festa as pessoas trocavam presentes, era uma festa alegre. E havia uma coisa muito interessante, porque ela ficava a 7 dias do início do novo ano. Então, era interessante marcar isso, porque 7 dias depois, 8 dias, era o 8º dia, quando Jesus foi apresentado na presença de Deus, né, diz a Bíblia, então seria o primeiro dia do novo ano.
Mas isso é o Natal do Ocidente, da Igreja Católica Romana, e que veio para o Ocidente. Na Igreja do Oriente ele é comemorado no dia 6 de janeiro, talvez muitos não saibam disso, mas o Natal da Igreja Ortodoxa, toda a parte, onde era a União Soviética, hoje é a Rússia, a Ucrânia, todos aqueles países do leste europeu comemoram o Natal no dia 6 de janeiro e não no dia 25 de janeiro. O fato de ser uma festa de uma data pagã não desmerece o Natal, porque como ninguém sabe qual foi o dia exato que Jesus nasceu, tinha que se escolher um dia, e se escolheu esse, como poderia ter sido outro. Alguns autores analisam o texto bíblico e dizem que o que Jesus deve ter nascido em setembro. Alguns outros dizem entre março e maio. Hoje em dia o que mais está, digamos assim, forte é que a data certa seria no mês de setembro. Mas como ninguém sabe, o dia escolheu-se dia 25, e isso é menor importância. O importante é que nós escolhemos um dia para comemorar o Natal. Mas o que eu quero saber é o seguinte: qual o sentido do Natal verdadeiro? As pessoas falam assim, qual é o espírito do Natal? Essa palavra não é bíblica, tá? Não existe espírito de Natal em lugar nenhum da Bíblia. Mas o que o Natal representa para nós? Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre os símbolos de Natal. O primeiro deles é esse aqui, ó. Quando você pensa em Natal, você pensa num pinheiro todo enfeitado, com lâmpadas e tal. Esse símbolo começou a ser usado, foi criado por Martinho Lutero no século XVI, né? Só que já havia uma tradição pagã nórdica de adoração à árvore, mas não tem nada a ver. Lutero pegou uma árvore e resolveu representar um Natal enfeitado. Algumas pessoas mistificam demais a árvore. Eu ouvi um irmão dizendo que ele não colocava a árvore de Natal em casa porque ele ouviu falar que as bolas que colocam na árvore representavam as cabeças das pessoas. Isso não tem nenhum sentido, isso é uma coisa meio assim, maluca mesmo. Não deve ser prestada atenção em coisas desse tipo. A árvore enfeitada foi criada por Martinho Lutero, embora houvesse uma tradição pagã por trás disso. Muito bem, presentes. Lógico que todo mundo quer presente, né? Ali embaixo dessa árvore está cheio de presente. E as pessoas usam o fato dos magos, que eu vou voltar a falar sobre eles daqui a pouco, porque tem a figura dos magos, e eles levaram presentes. Alguns dizem, mas eles não trocaram presentes. Ele não foi lá e levou um presente para Jesus e pegou um presente para ele. Não aconteceu isso. Eles levaram presente para Jesus. Então, se você quer falar de presente do Natal, o presente é para Jesus. Ele é o aniversariante. Mas aí a gente troca entre si, fica todo mundo feliz e esquece o aniversariante. Pode passar mais um aí? Nós também temos um outro símbolo de Natal, que estava lá no topo da árvore, que é a estrela. A estrela de Natal. Porque diz-nos o texto do Evangelho que os magos seguiram uma estrela, até que essa estrela parou sobre o local onde Jesus estava, uma estrela bem bonitona. Só que a gente sabe que estrela não anda e para, né? Como assim eles viram uma estrela que andava e parava? Na verdade, o que eles viram foi um anjo iluminando o caminho deles, que indicou aonde eles estavam. Mas a gente usa isso como um símbolo, e é um símbolo cristão. Só que naquela época as pessoas gostavam da estrela porque havia astrologia, então também é um símbolo pagão. Mas a estrela de Natal, que não era uma estrela, era um anjo, ele é usado no topo da árvore. Passa mais um aí. Esse de todos é a tradição mais pagã de todas, não tem nada a ver com o cristianismo. Vela e guirlanda são costumes pagãos da Europa. Tá? Eles usavam isso como símbolo de desejar saúde, e a vela era símbolo de iluminação. Então acender vela e ter guirlanda é um símbolo totalmente pagão e não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, mas todo mundo usa. Vamos mais um. O nosso famigerado Papai Noel, né? Eu ia trazer aqui, mas apareceu na internet, num site cristão, um Papai Noel com um rosto bem demoníaco, dizendo que ele estava dando gargalhada, que ele havia substituído Jesus. Eu ia trazer para cá, mas eu achei que não era muito politicamente correto. O Papai Noel com cara de demônio, né? Dizendo assim, eu já estou em todos os lares e todo mundo pensa que o Natal sou eu. Mas o Papai Noel começou na Turquia. A ideia do Papai Noel, coitado do São Nicolau, né? Ele não se imaginava o Papai Noel, né? Havia um homem que depois veio a ser bispo de Esmirna,
né? Uma cidade mencionada no Apocalipse, essa cidade fica na Turquia, que no século III ele começou a abençoar pessoas através de dar presentes no dia de Natal para a família. E esse foi se tornando uma lenda. Essa lenda migrou para a Finlândia, onde tem a Lapônia, onde dali nasceu o Papai Noel moderno, onde vocês vêm com essas roupas de frio. Imagina que na Turquia alguém vai vestir uma roupa dessa, né? Lá é um clima desértico, é quente pra caramba, e ninguém ia, só um louco ia se vestir desse jeito, né? Mas na Lapônia, que é muito frio, é uma roupa comum. E o Papai Noel de lá se vestia de cinza ou de verde. O Papai Noel vermelho foi uma propaganda da Coca-Cola de 1800 e pouco, que ele ficou vestido de vermelho, tá? Mas não tem nada a ver com o São Nicolau, que nunca vestiu um negócio desse, né? Mas esse símbolo hoje é na Lapônia, até tem uma cidade lá com a casa do Papai Noel, ele recebe cartas do mundo inteiro e tal, está lá, porque diz que lá morou o Papai Noel, mas ele nunca morou lá não, isso tudo é mito, é lenda, e nada tem de cristão nisso aí. Mais modernamente, eu não sei se é uma tradição só brasileira que está aparecendo, apareceu um urso agora. Já que nos Estados Unidos o Papai Noel mora no Polo Norte, imagina o seguinte, ele começou na Turquia, depois mudou para a Finlândia e agora está no Polo Norte. E o pior, ele é cercado de duendes e gnomos, que é coisa mais pagã do que um negócio desse, né? Cercado de duendes e gnomos, que eu não sei o que eles fazem durante o ano, diz que prepara presentes, alguma coisa assim, e agora arranjaram um urso. Se vocês vão ali no shopping, tem um símbolo de um urso. E o pior é o seguinte, o urso do Polo Norte é branco, o nosso já ficou marrom e preto. Eu não sei aonde isso vai parar, né? Então está mudando, e não tem nada de cristão nisso. Mas para não ficar triste, pode puxar mais um. O maior símbolo cristão, e esse é 100% cristão, é o presépio. Ele foi inventado no século XIII por São Francisco de Assis, e isso sim é 100% cristão, não tem nenhuma tradição pagã por trás dele, né? Ele quis montar isso para festejar o Natal, então ele montou um lugar onde Jesus estava numa manjedoura, havia lugares, ele montou uns bonequinhos, e isso virou uma tradição que realmente em alguns lugares tem até exposição de presépios, tão sofisticado que são. Essa é uma tradição 100% cristã, um presépio. Mas até isso pode ser um pouquinho distorcida, pode mudar mais um. Porque tem os magos. Tem a história que o Natal lembra dos 3 reis magos. Vocês já ouviram falar dos 3 reis magos? Pois então eu quero dizer o seguinte, os 3 reis magos não eram 3, não eram reis e não eram magos. A Bíblia nunca diz que tem 3 reis magos. Diz que uns magos vieram do Oriente, não diz que eram 3. Muito menos que eram reis. Se fossem reis, viriam com uma caravana de exército. Rei não anda sozinho. Eles viriam com um séquito enorme junto. Eles vieram os 3 sozinhos. Não eram reis e não eram 3. Por que se diz, da onde saiu o número 3? Porque eles trouxeram 3 presentes. Ouro, incenso e mirra. Então imagina-se que cada um levou um presente, mas a Bíblia não diz nada disso. Diz que os magos que vieram juntos trouxeram 3 presentes. Não diz que eram 3 magos. Não eram reis, mas eram magos no sentido de bruxo? Com certeza não. Eles eram sábios que estudavam as estrelas e naquela época, aliás por um bom tempo, não havia uma separação clara entre a ciência e o misticismo. Então um astrônomo era astrólogo e vice-versa. Eles viam interpretações espirituais naquilo que viam, e eles viram um sinal no céu, que nós já vimos que é a estrela de Belém, e eles disseram, Deus está nos dando uma informação de que nasceu alguém muito importante. Isso é verdade. E eles foram lá. Só que eles viram a estrela no dia que Jesus nasceu e levaram semanas para chegar lá. Então essa história de que, muda aí por favor, olha aqui, ó, os presépios aparecem os magos não estavam lá, os magos não chegaram no dia de Natal. O Natal não tem nada a ver com o mago. Os magos, que não eram 3, eles chegaram semanas depois que Jesus havia nascido. Diz o texto que quando eles chegaram, ele já estava numa casa, ele não estava mais numa manjedoura. Por isso que a estrela parou sobre a casa onde eles estavam, e não sobre o estábulo onde Jesus nasceu. Ele já estava hospedado numa casa, afinal de contas eles tinham parentes naquela cidade, por isso foram lá se recensear. Então,
A estrela, o anjo de Deus, parou indicando onde Jesus estava morando. Ele já teria meses de idade, ou pelo menos semanas. Não foi no dia de Natal que os magos apareceram. Então esse presépio aqui já tem uns intrusos aí, viu? Esse presépio aqui tem intruso. O mago não estava lá não, tá? Esse presépio só tem José, Maria, Jesus e uns bichos em volta. O último absurdo que eu vi, e eu procurei muito na internet, é um cara revoltado aí dizendo que quando aparece um boi no presépio, isso é um insulto aos judeus, e que isso é uma perseguição antisionista, porque a Bíblia diz que o boi não podia estar, não sei quem, encontrou uma maldição lá no Velho Testamento, dizendo que o boi não podia estar lá perto. Bom, se era um estábulo, a menos que existisse cota para boi, cota para ovelha e cota para não sei o que, estábulo mora bicho lá dentro. Se era um boi, se era ovelha, camelo não costuma ficar em estábulo. Agora, pensar que não tem um boi é ridículo. Isso é procurar pelo em ovo, é procurar coisas que não fazem sentido. O estábulo devia ter boi, sim, tinha ovelha, sim, que eram os animais que eles... mais ovelha do que boi, porque boi é um bicho maior de cuidar numa região desértica, mas com certeza tinha lá os seus rebanhos lá, não importa que bicho era, o que importa é que era um estábulo. E o presépio é o nosso símbolo maior. Muito bem. Pode passar, pode terminar. Acho que isso aí termina a minha apresentação. Mas vamos lá. Deixando esses símbolos que nada tem de cristão e a maioria deles vem do paganismo, aonde está o verdadeiro Natal? Está na Bíblia. É só nós procurarmos e lá ele vai dizer exatamente qual é o espírito de Natal. Como que foi o verdadeiro Natal? Vamos ler. Graças a Deus, o evangelista Lucas, ele fez uma pesquisa e ele descreveu como aconteceu o Natal. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, eu peço, no capítulo 2, eu peço a vocês que deixem a Bíblia aberta, Lucas no capítulo 2. Começando do versículo 1 até o versículo 20. Eu vou ler, os irmãos acompanham, podem ficar assentados como estamos, mas com toda reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Finalmente eu vou tomar a água, todo domingo alguém vem graciosamente deixa e eu nunca bebo. Ela não é água benta não, tá? O cara coloca aqui, ora, prega sobre ela e depois você bebe que vai ter uma bênção especial. Não é nada não, se deixar ela aqui só vai arranjar pó em cima dela aqui. Vamos ler a palavra. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam à sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolvendo-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu lhes estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem,
contaram a todos que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Que o Senhor abençoe essa palavra no coração. Eu estou sentindo um pouco eco. Será que é isso mesmo? O som está correto mesmo? Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Esse é o Natal verdadeiro. Começa com uma situação muito interessante. Às vezes nós ouvimos as coisas da Bíblia e a gente interpreta segundo a visão, assim, nossa, e a gente não percebe o conteúdo. Jesus contou uma parábola das 99 ovelhas. Alguém conhece? Acho que todos que conhecem a Bíblia lembram dessa parábola, né? O sujeito tinha 100 ovelhas, uma se extraviou, ele deixou as 99 e foi achar que estava perdida. A conclusão dessa parábola, que está em Lucas, no capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus disse que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E você fica achando que isso é uma espécie assim de... é uma maneira de dizer que é legal, que Deus fica contente quando alguém se arrepende. Não, ele está dizendo que tem festa no céu. Olha aqui uma festa no céu. No Natal, houve a maior de todas as festas. Os anjos apareceram festejando. Uma multidão de anjos apareceu festejando. E algo importante, naquela noite, o Senhor resolveu compartilhar a sua fé com os homens. Essa festa foi tão importante que ela não aconteceu só no céu. O Senhor mostrou que ela estava acontecendo para os homens. Quem os homens? Simples pastores que estavam ali nas cercanias da cidade, talvez a 1 ou 2 quilômetros da cidade, com seus rebanhos. À noite, devia ser uma noite de lua, porque noite sem lua não se leva rebanho para o pasto, senão um lobo vai e mata elas, você nem sabe o que está acontecendo, porque você não vê nada. Lembrando que eles não tinham lanterna, não tinha luz elétrica, e eles dependiam da iluminação natural. Devia ser uma noite iluminada, e de repente um anjo aparece. E é interessante porque todas as vezes que um anjo aparece, a primeira palavra que ele fala é: não temas, porque a presença de Deus normalmente causa pânico. Isaías, quando viu Deus, disse: ai meu Deus, eu vi o Senhor, eu vou morrer. O anjo: calma, não temas. Todas as vezes que aparece uma teofania, a aparição da presença de Deus através de anjo ou de uma outra maneira, não temas, sou eu, fica calmo. O anjo diz para ele assim: não temas, eu estou aqui para te trazer uma boa nova. Hoje nasceu o Cristo, o Salvador. Essa é a boa nova. Mas assim, parece que não é tão boa assim. Quando eles viram em seguida que a boa nova era tão boa que o céu inteiro estava em júbilo, eles devem ter ficado assim: e agora? Eles viram uma multidão. Não, assim, um anjo só já é suficiente para você ficar todo arrepiado, né? Eles viram multidão da milícia celestial, o céu inteiro de anjos. Todos estavam comemorando. Isso é a comemoração. E ele diz o seguinte: eu vou te dar um sinal. Que sinal era esse? Vocês vão encontrar um bebê numa manjedoura. Mas isso é um sinal? Vocês encontraram um bebê numa manjedoura? O que é manjedoura? Manjedoura é um coxo, é onde o animal come. Se encontra bebê em berçário, se encontra bebê num berço ou no colo da mãe. Você jamais vai encontrar um bebê num coxo. Não era lugar de estar um bebê num coxo. Mas o Rei do Universo, ele precisava mostrar que ele não vinha pelos padrões do mundo. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu num hospital, entre aspas. Ele nasceu num estábulo e foi posto não num berço, mas foi posto num coxo. Esse é o sinal. Vocês vão encontrar um bebê num coxo. Que maravilha! Nós entendemos que Deus, Ele fala e Ele dá a dica de: sou eu que estou falando. Recentemente nós tivemos uma discussão grande, né, por causa do desastre que aconteceu lá com o time chapecoense, e muita gente dizendo assim: por que Deus fez isso? Deus não fez isso, aquilo foi obra humana.
mas quando ele faz, ele avisa. Você encontra mais de uma vez na Bíblia assim: fui eu que fiz isso. Aconteceu fui eu que fiz, não apenas as coisas boas. Quando Roboão, filho de Salomão, vê as 10 tribos se separando, ele monta um exército para obrigar que as 10 tribos voltem. O profeta assim, diz assim, Deus diz assim: fui eu que fiz isso, você não vai fazer guerra nenhuma, fui eu que fiz isso. Quando Jeremias avisa lá que o templo vai ser destruído, o povo fica: como é que Deus permitiu isso? Ele manda dizer assim: fui eu que fiz isso, eu avisei que eu ia fazer, fui eu que fiz isso. Em Amós capítulo 3, versículo 7, nós encontramos o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus avisa, e essa vez ele avisou aos pastores. Jesus nasceu. Se não fosse suficiente eles terem visto o céu inteiro de anjos, eles ainda mostram um sinal: você vai lá que você vai encontrar um menino numa manjedoura. Qual a reação dos pastores? Qual seria a sua reação? Se fosse hoje, eu vou mandar um Twitter agora, eu vou preparar um WhatsApp, vou comentar para os meus amigos no meu grupo que apareceu um anjo aqui. Qual foi a reação deles? Vamos, pois, até Belém e vejamos isso, o que o Senhor nos fez saber. A resposta foi imediata. O anjo apareceu. No momento que o anjo saiu da presença deles, eles devem ter ficado meio alucinados na hora, assim, olhou um para o outro assim: o que é que nós estamos esperando? Vamos correndo para Belém, nós vamos ver isso que foi anunciado. Eles foram imediatamente e testemunharam e encontraram o menino. Em Lucas 2,17 diz o seguinte: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Eles testemunharam. Então o Natal começa assim: revelação de Deus, ação da quem recebeu a revelação imediata, em sequência, testemunho. Esse menino é o Filho de Deus. Os anjos apareceram para nós e nos disseram para vir aqui avisar: esse aí é o Messias que acabou de nascer. Não, os anjos avisaram, estamos testemunhando. Contaram para várias, eles contaram para a cidade, não foi só para José e Maria, eles contaram para a cidade. Todos ficaram, a Bíblia nos disse, depois, a todos que lhes fora dito a respeito daquele, que todos, só tinham 2 pessoas, eles contaram para a cidade inteira. Eles foram lá e testemunharam: nasceu o Salvador. Os anjos apareceram e nos deram um sinal, e nós vimos aqui e vimos, eles testemunharam. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. É o versículo 20. Pergunta: o Natal modificou a vida daqueles pastores? Certamente, né? Nunca mais esqueceram aquele dia, voltaram glorificando a Deus. Que bênção! Deus se revelou a nós. Nós fomos lá e testemunhamos daquilo. Que bênção! Aquilo mudou a vida daqueles homens. O Natal precisa mudar a nossa vida, lembrar o que ele representa, o nascimento do Filho de Deus, que é motivo de regozijo. Isso causou uma festa no céu, com a presença de milhares, miríades, não diz milhares, diz assim, que um monte de anjos, não sabemos quantos, encheu o céu. E isso foi motivo de júbilo, motivo de transformação, motivo de testemunho. Jesus nasceu. Esse é o espírito do Natal. Você assim: mas qual que é o espírito do Natal? O que os anjos cantaram. Qual é a mensagem do Natal? O que os anjos cantaram. O que os anjos cantaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele concede o seu favor. Aí algumas pessoas, eu vejo isso muito o aspecto demoníaco, porque Satanás é muito esperto. Ele pega a palavra de Deus e muda só um pouquinho, e ele distorce. Ele chegou para Jesus e disse: olha, está na Bíblia, está na palavra, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, pode se jogar aqui que ele vai pegar você.
Ele cita a Bíblia, distorcendo o sentido. Quando você diz assim, o Natal é um momento de perdão, o Natal é um momento de paz. O que tem de errado nisso? Está faltando Jesus. Está faltando Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Quem são as pessoas a quem Ele concede o seu favor? Aqueles que o buscam. Jesus lá em João 6,37 diz, aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Ele é o príncipe da paz. Como é que você vai ter paz se não tiver Jesus? Como é que você não tem o favor de Deus? O que você vai comemorar? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele concede seu favor. A paz do Natal só vai acontecer àqueles a quem Ele concede o seu favor, e são aqueles que o buscam, porque Jesus disse que todo aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Então, o Natal do mundo se propõe a ter uma paz sem Jesus. É uma paz, olha, perdoe, fique no espírito de Natal, fique bonzinho. No dia seguinte você volta a ser quem você é, mas fique bonzinho, perdoe, distribua presentes, fique contente. Não tem Jesus nesse Natal. A verdade é que o Natal, por uma festa mais alegre possa ser, sem Jesus, não é o Natal da Bíblia. O Natal é a comemoração do aniversário de Jesus. Natal sem Jesus não é Natal. É uma festa, com características pagãs, mas não é o Natal. O Natal bíblico é um Natal em que tem Jesus. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turve o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Só há paz com Jesus. O mundo não dá paz. A paz do mundo é uma paz guardada com armas. Eu recentemente ouvi uma música, eu até falei essa frase, nossa, eu uso o Rapa, eu vou citar assim, a paz do silêncio não é paz, é medo. Paz do silêncio não é paz, é medo. Se você está em paz porque alguém te mandou ficar quieto, isso não é paz, é medo. A paz do mundo é guardada com armas. A paz que está aqui, a paz de Deus, ela só vem com Jesus. Natal sem Jesus é festa pagã. O Natal é o aniversário de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele nos concede o seu favor a todo aquele que o busca. Que nós possamos, meus irmãos, ter esse... E é lógico que essa é a primeira mensagem. Eu sei que os que vão me suceder vão explorar mais esse assunto. Mas eu comecei mostrando o seguinte, o Natal, como nós conhecemos, é muito mais uma festa pagã do que a da Bíblia. A da Bíblia é uma festa que transforma pessoas, uma festa que reconhece a presença do Messias nesse mundo, e que, se nós desejamos a paz, tem que ser através dele. Amém? Que seja Jesus o príncipe da nossa paz. Se nós não o conhecemos, ele diz, olha, aquele que vier a mim, eu não jogo fora. Vá a Jesus, Ele é o príncipe da paz, é a Ele que nós estamos comemorando o seu nascimento, amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Obrigado porque sempre temos a Tua presença, a presença do Teu Espírito conosco para interpretar a Tua vontade ao nosso coração, às nossas necessidades, à nossa vida. Leva-nos agora, Senhor, na certeza de que Jesus é o príncipe da paz, é a Ele que queremos comemorar, que o Natal sem Jesus não é Natal. Abençoa-nos, ó Pai, para entendermos isso segundo os Teus propósitos, porque é em nome dEle que pedimos. Amém.